Quando eu olho para dentro desta passagem, o Salmo de número 103, escrito por um dos autores dos Salmos mais famoso de toda a Bíblia Sagrada, a saber, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus escolheu para ser rei da nação de Israel, o homem que Deus escolheu lá no pasto para cuidar das suas ovelhas, filho de Jessé, este jovem que não era notado dentro da sua casa pelo seu pai, mas nasceu no coração de Deus. No Salmo de número 89, a palavra do Senhor nos diz: encontrei Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi, a minha mão será forte sobre ele, e o meu braço o fortalecerá. Quando eu falo de Davi, irmãos, eu falo de alguém que estava no pasto cuidando de ovelhas, alguém que não era visto, que não era notado, porque ser pastor de ovelha naquela época não era motivo de prestígio, era um dos piores trabalhos que existia, era ser pastor de ovelhas. Mas Davi estava no pasto cuidando das ovelhas do pai. Vinha o urso, vinha o leão, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Certo dia, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor havia se cansado de Saul. Deus então resolve levantar um outro rei, aleluia, para a nação de Israel. E Saul já não estava mais fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor. Deus então resolve levantar a Davi, e ele diz para o profeta Samuel, no capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel, e até a casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, Deus havia se provido de um rei para a nação de Israel. Haja vista que então o profeta pegou o seu chifre, aleluia, encheu de azeite e foi até a casa de Jessé, o belemita. Quando ele chega na casa de Jessé, ele avista os filhos de Jessé, que eram jovens formosos, que faziam parte do exército de Israel, do exército do rei Saul, do exército do Deus imbatível, que não perde batalha. Todos homens fortes, todos homens bem vestidos, com uma armadura, com postura de rei. E quando o profeta vai entrando na casa, logo ele avista Abinadab, e quando ele avista aquele jovem formoso, ele começa a olhar e a pensar consigo: está aí aquele que Deus chamou, que quer levantar para ser o rei da nação de Israel. Mas o Senhor olha para o profeta e diz: Samuel, bem viste, porque o homem vê, aleluia, o exterior, mas eu, Senhor, conheço o coração do homem, aleluia. Deus conhece o teu coração, meu irmão. Deus não está te olhando para aquilo que você trouxe por fora, Deus está olhando para dentro de você. Nesta noite, será que você está entendendo esta palavra que está sendo liberada? Deus não está olhando da forma que você chegou aqui, Deus não está olhando para a forma que você se encontra hoje, mas Ele está te vendo para o que você pode ser amanhã. Se passaram então os 7 filhos, e então mandou perguntar: tem mais um? Tem sim, está lá no campo, está cuidando de ovelha, ovelha malhada,
ovelha que não gera, mas estava cuidando das ovelhas, mandou chamar, e quando chegou a casa, ungiu Davi, e de ali em diante o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi, e por onde Davi passava, feitos acontecia. Certo dia Davi está no campo, veio o urso, e Davi então, ele despedaça o urso, veio o leão, e Davi então despedaça aquele leão, mas no capítulo de número 17, a Bíblia nos diz que Israel está sendo afrontado. Israel está sendo afrontado pelo gigante Golias. O homem que era um homem de guerra, o homem que era um homem de batalha. Golias está afrontando agora o exército de Israel. Mas no exército de Israel não tinha ninguém para que fosse pelejar, aleluia, contra aquele gigante de Gade. E a Bíblia nos diz que então o seu pai, o pai de Davi, Jessé, manda Davi ir ver a guerra e levar pão e queijo e trazer a notícia da guerra. Quando Davi chega naquele ambiente, aonde as trincheiras do exército de Israel, o povo estava acovardado. Davi então avista aquilo, e neste cenário difícil que Israel está enfrentando, não tinha ninguém para que fosse pelejar contra aquele gigante, porque aquele gigante estava amedrontando o exército de Israel, o exército do Deus vivo, aleluia, do Deus que não perde nenhuma batalha. Mas a Bíblia nos diz que então vai chegando Davi. Davi não fazia parte do exército de Saul. Davi não fazia parte do exército que Saul comandava, sendo rei da nação de Israel. Davi era apenas entregador de queijo. Davi era apenas pastor de ovelha. Mas a Bíblia nos diz que então Saul, ele vai levantar um decreto e vai dizer: quem for a peleja contra este gigante, eu vou dar a minha filha em casamento, e ele vai ficar isento dos impostos. Davi vai chegando e avista aquilo, meus queridos, não como problema, não como uma dificuldade, mas como uma grande oportunidade que Deus estava lhe dando. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e o Senhor está dizendo ao teu coração nesta noite: aquilo que você vê como problema, aquilo que você vê como luta, aquilo que você vê como dificuldade, o Senhor está dizendo ao coração de alguém aqui nesta noite: é a oportunidade que pode mudar a história da tua vida. Será que você crê nesta palavra? Se você é crê, adore o nome de Jesus de Nazaré nesta noite. Davi então vê este desafio, então ele diz: eu vou contra este gigante. Quem é este incircuncioso para afrontar o exército do Deus vivo? Em meio ao exército de Israel, todos os homens eram homens de guerra, preparados em batalhas, homens escolhidos, homens fortes,
homens treinados, aleluia, mas em todo Israel não tinha ninguém como Davi, que tinha o Espírito Santo de Deus na vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, aonde ele chega, ele faz a diferença, aleluia. Quem sabe o diabo, meu irmão, entrou, aleluia, aleluia, disse dentro da cidade de Cássio, disse: